somente a Ti, somente a Deus queremos adorar. Amém? Amém. É isso mesmo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Nós temos vindo a falar nas últimas semanas sobre a vida no Reino de Deus. Diferentes aspectos e como funciona a vida no Reino de Deus. Nós estamos aqui neste mundo, vivemos neste mundo, mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, então passamos a participar, a fazer parte do Reino de Deus. E a vida no Reino de Deus é diferente da vida fora do Reino de Deus. Vivemos no mesmo planeta Terra, né? Frequentamos os mesmos lugares, quer dizer, nem todos, mas o supermercado, a escola e o trabalho, não é? Mas a vida no Reino de Deus acaba por se desenvolver e se manifestar de uma forma diferente da vida daquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que todos nós já tivemos a oportunidade de experimentar, todos nós que estamos em Cristo, já tivemos situações em que tivemos que decidir, fazer decisões às vezes muito difíceis, em viver a vida no Reino de Deus ou não, naquela situação, naquele lugar, naquela circunstância. Nós temos vindo a falar sobre isso, mas como em tudo, isso de viver a vida no Reino de Deus envolve aprender, envolve aplicar e envolve também transmitir aquilo que foi aprendido. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta manhã, sobre aprender, aplicar e transmitir aquilo que foi aprendido. Agora há uma chave, antes de começar, há uma chave muito importante nisso tudo. É que nós podemos aprender tudo e mais alguma coisa, né? Ou como diz o humorista, tudo e mais não sei o quê, né? Tudo e mais não sei o quê. Então nós podemos aprender muitas coisas. A chave é o que nós vamos escolher aprender. Entre muitas coisas que aprendemos naturalmente, sem fazer esforço algum, não é? Desde que nascemos estamos a aprender várias coisas sem esforço. A andar, a falar, não é? Então, mas o que vamos escolher aprender? Também, como aplicar aquilo que aprendemos. Porque há muitas, infelizmente ou felizmente, não sei, há muitas formas de aplicar aquilo que nós aprendemos. Coisas que nós aprendemos podem ser usadas para muito bem, para a transformação positiva da sociedade, e podem ser as mesmas coisas, não é? Usadas de forma negativa, de forma má, de forma incorreta, não é? Para dominar, para controlar pessoas. Portanto, como vamos aplicar? E por fim, se vamos e o que vamos transmitir àqueles que estão à nossa volta. Porque a verdade é que nós transmitimos sempre. Alguém pode dizer, não, eu não tenho responsabilidade, eu não quero me responsabilizar pelo que eu sei e não quero ensinar ninguém, eu não sou professor. Só isso já é um ensino. Estamos a ensinar a pessoa que assim, na nossa opinião, isso é que é o certo. É ser uma pessoa que não quer ensinar ninguém, que não quer ter responsabilidade nenhuma. Então, sempre estamos a transmitir, não é? Então, a questão é o que nós queremos transmitir daquilo que nós temos aprendido. Uma coisa que nós podemos fazer, que acontece muitas vezes, para o nosso bem, para nos ajudar, é nós voltarmos atrás um pouco, não é? Pensarmos um pouco na nossa vida para trás, para aprendermos com os nossos erros, é nós pensarmos na vida, no mundo antes de nós, não é? Como é que as pessoas reagiram e fizeram, os heróis, aqueles que nós consideramos heróis, não é? Como é que eles lidaram com as situações, voltarmos até a Bíblia e vermos os personagens da Bíblia e aprender com eles. Então, uma das formas é nós voltarmos atrás e vermos coisas mais atrás na vida, na nossa vida e na vida da humanidade. Eu lembro, alguns anos atrás, já bastantes, a nossa irmã Vic, hoje não está, mas ela tinha tido a oportunidade de fazer uma visita ao sítio onde ela cresceu. Acho que o sítio, se não estiver em erro, chama-se Solo. Então, lá em Angola. Ela teve a oportunidade de ir e ficou extremamente desolida ao ver a forma como estava estragado e desolado e todo. E ela até escreveu umas linhas, transformou num livrozinho sobre aquela experiência que foi difícil para ela ter regressado, o desolamento que ela sentiu naquele local da infância. Não sei se todos aqui sabem, não é? Mas estão online, mas eu nasci nos Estados Unidos da América
naquela cidade chamada Nova Orleans, que é normalmente chamada também da cidade do pecado. Então não é um bom lugar de ter nascido, né? Mas é o lugar dos blues, do jazz e de muita coisa interessante, né? Trouxe muita coisa interessante para a humanidade, mas também há muito pecado lá. Nós tivemos a oportunidade, eu e Delano, de voltar ali uma vez e até ver o sítio, a casa onde eu vivi durante cerca de 5 anos. E então foi interessante, a pessoa até nos convidou para entrar e ver a casa. Eu agora não lembro de nada, como é que era antes, mas obrigado pela atenção. E foi uma experiência muito interessante. Não fossem as circunstâncias do regresso, que era de facto em outubro de 2005, alguns meses depois de ter acontecido os furacões Katrina e Rita. Então nós tínhamos ido não para fazer aquela visita, embora tenha sido interessante, fomos para ajudar na limpeza, não é nem na reconstrução, é na limpeza daquela confusão que ficou das árvores caídas e tudo. Então é difícil de imaginar, mas eu andei ali vários dias com motosserra na mão, a cortar galhos de árvores, não é? E a juntá-los para depois terem o seu próprio fim. E foi muito desolador também, neste caso, voltar lá e ver a situação em que estava aquele lugar que uma vez, não é, tinha tido tanta coisa construída e tanta vida, e estava tudo completamente isolado. Também foi uma experiência difícil para mim quando nós fizemos isso e fomos lá ver. Para terem uma ideia, as pessoas estavam assim colocadas dentro do Superdome, que é um pavilhão enorme, né? Um estádio, na verdade, que estavam lá mais de 72 mil pessoas, todas metidas lá dentro, naquela situação, porque tinham perdido o seu abrigo. O famoso 9º distrito era proibido entrar. Nós andamos ali por fora, havia soldados e não podia entrar. Por quê? A destruição era tanta que eles não tinham conseguido entrar ainda para recuperar corpos de pessoas que tinham morrido naquelas circunstâncias. Portanto, não era proibido entrar naquela região e nós não podemos. E o que aconteceu foi que, de facto, os diques que foram construídos para proteger a cidade foram mal construídos. Uma engenharia mal feita, décadas antes, foram mal construídos e não resistiram àquele furacão. Esse foi o principal motivo. Claro que o furacão também foi dos mais fortes. Tudo isso eu estou a dizer para perguntar, será que eles aprenderam alguma coisa? Eu espero que sim. Mas será que aprenderam alguma coisa depois de tudo aquilo acontecer? A nossa esperança é que sim. Nós também passamos por furacões da nossa vida, não? E eu pergunto, será que aprendemos alguma coisa? Será que vamos agora fazer coisas? Vamos fazer diques com uma engenharia melhor, espiritualmente falando, moralmente falando, emocionalmente falando, não é? Vamos fazer diques que realmente vão nos proteger da próxima tempestade. Será que aprendemos alguma coisa? Há um versículo em Neemias, eu queria convidar para abrir Neemias capítulo 1. E para quem não tem muito hábito de abrir Neemias, fica lá perto dos Salmos, um pouco antes dos Salmos. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Então, um pouco antes dos Salmos, não imediatamente antes, mas algumas páginas antes dos Salmos, nós temos o livro de Neemias, Neemias capítulo 1. E eu vou começar lendo apenas um bocadinho do versículo 11. Neemias 1:11. Neemias está a orar a Deus e diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Ah, Senhor, nós fazemos esta oração nesta manhã. Estejam atentos os teus ouvidos à nossa oração, a Deus, e à oração daqueles que querem temer o teu nome, querem respeitar, reverenciar, colocar o teu nome no seu devido lugar nas nossas vidas, nas nossas atividades, nas nossas decisões. Ouve a nossa oração, Senhor, nesta manhã. Enquanto falamos sobre isso, sobre a importância de aprendermos, aplicarmos e transmitirmos aquilo que nós temos aprendido da tua palavra, de ti, Senhor, nesta manhã e durante a nossa vida. Pedimos, ó Deus, com humildade, reconhecendo a nossa necessidade. Nós precisamos de ti, Senhor. Então pedimos com gratidão também
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler o restante desse capítulo daqui a pouco, mas antes disso eu queria ler outros textos bíblicos e dar um bocadinho de contexto desta situação. Por exemplo, nós podemos ler em Daniel, o profeta Daniel, capítulo 9, começando no versículo 4. Daniel 9, começando no versículo 4. Profeta Daniel, depois Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profeta Daniel, capítulo 9, começando no versículo 4. Então Daniel ora assim: E eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, diz o profeta Daniel em oração a Deus. Então ele olha para trás, olha o passado da sua vida, da sua família, do seu povo, da sua cultura e reconhece que há muita coisa má, muita coisa não está bem. E ele em oração pede a Deus para de fato manifestar a sua misericórdia, uma nova chance, uma oportunidade de viver segundo os padrões de Deus, os ensinos de Deus, aprender novamente com Deus. Há um outro texto em Esdras. O Esdras fica perto de Neemias. Eu esqueci de vos pedir para manter o dedo lá marcando Neemias, tá bem? Vamos voltar a Neemias capítulo 1. Esdras capítulo 9, é 2 ou 3 páginas antes de Neemias 1. Então em Esdras 9, começando no versículo 6, e esses são todos textos no mesmo contexto, na mesma realidade do povo de Israel, para nós entendermos aquilo que está a acontecer. Não na mesma época necessariamente, não são dos mesmos dias e anos, mas na época geral do povo de Deus, não é? Aqui 2 centenas de anos mais ou menos. Então aqui Esdras 9, 6 a 9. Esdras diz: E eu disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face, levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem descido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, a espada, o cativeiro, o roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade, a sua misericórdia perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida para te levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as nossas assolações e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Então, de fato, a pergunta é: será que aprenderam alguma coisa? Parece que alguns, pelo menos, estão a aprender alguma coisa. Não são todos necessariamente, não é o povo todo, mas aqui algumas pessoas, nós lemos em Neemias, Daniel e Esdras, algumas pessoas parece que aprenderam alguma coisa e estão a refletir sobre o seu passado, o passado dos seus antepassados, a sua cultura, o seu povo, a sua família,
eles próprios, só refletir sobre isso e aprender alguma coisa com isso. Mas voltando a Neemias, então o contexto de Neemias, capítulo 1, é também uma oração. Neemias vai orar a Deus no meio dessas circunstâncias, desse momento tão difícil nas suas vidas, na vida do povo de Israel. Ele está no palácio de Suzã, mesmo lugar onde Daniel também serviu, mesmo lugar onde Esther, quem leu o livro de Esther, também esteve, no palácio de Suzã. O palácio de Suzã atualmente fica no Irão, só para terem uma ideia. Fica no Irão, é uma das capitais do antigo Império Persa. Ficava a mais ou menos 320 quilômetros de outra grande capital chamada Babilônia. E a Babilônia já fica atualmente no Iraque. Então ali naquelas duas cidades, o Palácio de Suzã no Irão e a Babilônia no Iraque. Então Neemias está a orar a Deus, por quê? Porque veio uma pessoa, um dos seus irmãos e algumas pessoas de Judá, e ele perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, perguntou sobre Jerusalém, e o versículo 3 diz assim: e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Faz lembrar um pouco as histórias que eu acabei de contar sobre a irmã Vic, sobre eu e a Berlane. Essa era a situação. Péssima. Da pior possível. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui é uma atitude que pode ser retida. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei do lugar ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Essas duas coisas já aconteceram com o povo de Israel. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Então aqui o contexto que está a acontecer aqui, à volta disso tudo, é que de facto os assírios vieram e conquistaram Israel, o reino do norte, e eles foram exilados para sempre. Porque o que o rei da Síria fez foi colocar outros povos lá, em Israel, que se misturaram com os que ficaram, e são aqueles que depois foram chamados, no tempo de Jesus, eram chamados de samaritanos. E eram samaritanos que viviam na Samaria, mas eram desprezados porque eram um povo misturado. Não era puro, tinha sido misturado com muitos outros povos, misturados não só em termos de mistura étnica e racial, mas sobretudo em termos religiosos, né? Mistura religiosa, uma confusão de religiões, servindo a vários deuses e deixando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em segundo, terceiro ou em planinho. Né? Essa é a realidade. Depois, mais tarde, houve a destruição de Jerusalém e o templo pelo rei Nabucodonosor. Isso aconteceu mais tarde. O exílio babilônico persa, que durou cerca de 70 anos. E é durante esse exílio que tudo isso que eu acabei de ler está a acontecer. Quando finalmente Ciro, o rei Ciro da Pérsia, ele era, assim, a história o comprova, era um rei diferente. Então ele achava que devia fazer assim, os povos deviam viver nos seus lugares e adorar os seus deuses.
e assim seria mais fácil eles continuarem submissos ao rei da Pérsia. Então ele teve essa atitude diferente dos outros, e foi graças a isso que o povo de Israel pôde voltar a Jerusalém, e depois mais tarde com outro rei, o Artaxerxes, nome bonito, não? Aqueles que estão a pensar em ter filhos, não é? Artaxerxes foi nome de rei, não é? Mas enfim, o Artaxerxes também, no tempo de Esdras, quando ele foi e construiu o templo, e Neemias, que nós estamos a ler aqui, que também foi e construiu o templo. Então essas são as coisas que estão a acontecer à volta disso tudo. Durante esse período, após isto, Israel teve vários líderes e reis locais, quase sempre sob domínio grego, depois egípcio ou romano, até a nova destruição do templo, já depois de Cristo, em 70 depois de Cristo. A pergunta é, será que aprenderam alguma coisa? Mas aí também podemos ter outra pergunta, talvez alguém faça. E se eu não quiser aprender? Também é possível. Se eu não querer aprender, e se eu não quiser aprender? Algumas frases que me vêm à mente, que são de conhecimento popular, é: o que aprende com seus próprios erros é inteligente. O que aprende com os erros dos outros é sábio. Somos inteligentes ou sábios? Infelizmente, às vezes, nem uma coisa nem outra. Né? Nem com os nossos próprios erros aprendemos alguma coisa. Sejamos sábios. Não temos que passar por tudo. Não temos que ter a nossa própria experiência. Podemos aprender com os erros dos outros e evitar passar todas as dificuldades que eles estão a passar. Outra frase também do domínio popular, que é: quem não aprende com os erros do passado, arrisca-se a repeti-los. Se não aprendermos com os erros do passado, não, mas o passado não interessa, vamos esquecer o passado. E sabe o que vai acontecer com quem esquece o passado? Vai fazer tudo igual, ou pior. Que não aprendeu com o passado, que tentou apagar, tentou excluir, não interessa nada, não quero saber nada do passado. O resultado é que, como nós somos frutos do passado, quer queiramos, quer não, se não formos intencionais em não repetir o passado, vamos repeti-lo certamente. É um risco muito grande que se cumpre muitas vezes. Mas nós temos o exemplo de Esdras, graças a Deus. No capítulo 7, versículo 10, nós temos que Esdras, aquilo que nós lemos há pouco, tinha decidido dedicar-se a estudar o livro do Senhor, o livro da lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele fez uma decisão de aprender, uma decisão de aplicar o que aprendeu e uma decisão de transmitir aos seus concidadãos aquilo que ele tinha aprendido acerca da palavra de Deus. Uma outra tradução tem o mesmo versículo, Esdras 7:10. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Mais uma vez, é possível que alguém esteja a perguntar: e se eu não quiser aprender? Bom, isso é uma decisão pessoal, né? Uma decisão pessoal. Cada um pode decidir por si. Mas para quem quer aprender, para quem quer pôr em prática o que aprende, mais que qualquer outro livro, mais que qualquer outro curso, onde é que está ainda? Mais que qualquer outro curso, né? Está no som. Mais do que qualquer outro curso, Daniel, e qualquer outro livro, e qualquer escola, é a palavra de Deus que nos ensina a viver. A viver. Vamos aprender muita coisa quando estudamos academicamente e coisas importantes. Mas viver, aplicar os conhecimentos de uma forma justa e correta, que faça diferença, que cause impacto, que possa transformar para bem a comunidade, a nossa família, a nossa própria vida, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o que nós precisamos para viver. Aproveito e faço aqui um parênteses. Foi depois de muita oração, não é, Daniel, e Pedro, e Cristiano, e família, muita oração que essa decisão foi feita de terminar o liceu naquela escola. Foi depois de muita oração que a Ina e a família também fez uma decisão de ir para Bruges, na Bélgica, e
fazer enfermagem. E eu não me esqueço da Ina, ainda falei com ela ontem, dela manifestar que gostaria ainda de usar a sua vida, os seus talentos, o seu conhecimento e, sobretudo, e certamente a enfermagem também para realizar algum trabalho missionário para Deus. Tá? Então eu creio nisso, que Deus está a levar os nossos jovens para ser representantes de Deus onde estiverem e para continuarem a representá-lo ao longo da sua vida. Aprender, aplicar, transmitir tudo aquilo que é bom e útil e agradável, mas sobretudo a palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20, nós lemos no início do culto, Jesus fala aos seus discípulos e fala assim: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Faz parte da nossa missão enquanto participantes, enquanto concidadãos do Reino de Deus, faz parte da nossa missão aprender com Jesus, faz parte da nossa missão viver e transmitir e fazer discípulos, ensinando-os todas as coisas que nós temos aprendido com Ele. E aí nós dizemos, mas isso é muito. Mas Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Então, de fato, é muito para mim, é muito para qualquer um de nós. Mas com Jesus já não é assim tão difícil, é possível. Vamos voltar a Neemias, antes de terminarmos. Neemias, capítulo 1, o versículo 11, onde nós paramos. Neemias 1, 11. Então vamos continuar nessa oração aqui. Neemias diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. E então eu era copeiro do rei, a profissão dele era de copeiro, servia o rei da época ali na cidadela de Suzã. Sucedeu, pois, capítulo 2, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, gravem bem esse nome, pode servir para dar nome, não é? Amém? Então, do rei Artaxerxes, estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então eu tremi sobremaneira. De facto, o rei podia dizer: não quero mais este a servir, porque eu estou com o cara triste. Né? Tremi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao rei dos céus. Aquela oração relâmpago, eu gosto imenso do versículo 4 de Neemias 2. Eu orei ao Deus dos céus, certamente na sua mente, no seu interior, assim, num instante, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um determinado tempo. Acham que ele cumpriu o tempo ou aproveitou para fugir? Ele cumpriu o tempo. Uma forma de estar, de ser correto, verdadeiro, sincero. Ele cumpriu o tempo, ele foi e voltou. Então, apesar de toda a oposição que Neemias encontrou depois de quando chegou lá a Jerusalém, nós lemos, e podem ler o livro de Neemias, que é muito interessante, nós lemos que os muros da cidade foram reconstruídos em tempo recorde. 50 e poucos dias estavam reconstruídos todos, mas havia muita oposição. Nesta mesma época, nesta mesma altura, um salmo foi escrito, é o Salmo 137. E eu passo a ler, o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pendiam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor
numa terra estranha, ou nessas circunstâncias. Difícil a situação que eles estavam a passar. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Vou ler também o versículo 12. Tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do tempo. Todas essas coisas aconteceram e ficaram registradas com um propósito. A ver se nós aprendemos alguma coisa. Será que nós aprendemos alguma coisa? E o versículo 5, o versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Então, de repente, nós até podemos achar que estamos bem, e é a hora de estarmos ainda mais vigilantes. Porque a vida é cheia de surpresas. Então a pergunta é: será que eles aprenderam alguma coisa? Penso que os exemplos de Daniel, de Esdras, de Neemias são exemplos, até o povo, o tempo de Esther, são exemplos de pessoas que aprenderam alguma coisa e procuraram corrigir o rumo. Alguns aqui na igreja, nas últimas semanas, têm dito: olha, eu preciso estar no culto porque eu estou a aprender. E eu creio que também há entre nós aqueles que querem aplicar, saber aplicar o que aprenderam. E eu desafio a todos nós para darmos mais um passo e procurarmos também transmitir a outros aquilo que vamos aprendendo da palavra de Deus. Alguém pode estar frustrado por não saber tudo, por não compreender tudo, e é compreensível. Eu também não sei tudo, não compreendo tudo, mas uma boa resposta a isso, e levem, por favor, para casa, vamos começar a aplicar o que sabemos? Vamos começar a aplicar aquilo que nós já compreendemos? Enquanto eu não sei tudo, vamos aplicando o que eu sei, não é? Aquilo que eu já compreendi. Vamos pôr em prática, vamos viver e transmitir a outros. Nesta manhã, ao trazer esta mensagem também para mim, não é só para o Daniel e para mim, tá bom? É para todos nós. Ao trazer esta palavra, várias coisas me vêm à mente. É importante nós avaliarmos a nossa vida, o nosso passado, a nossa cultura, a nossa família, e lembrar que há muita coisa que não está bem e não precisa continuar mal. Não precisa continuar mal. Nós podemos aprender com o passado para não repetir os erros do passado. Podemos escrever novos capítulos. Podemos mudar o rumo, a tendência da nossa vida, da nossa família, da sociedade em que vivemos. É possível, porque já aconteceu várias vezes e pode acontecer também hoje nas nossas vidas, onde nós estamos. O pior que tenha sido o nosso passado em termos familiar ou cultural, se está errado, é errado. Vamos deixar isso e vamos começar de novo com a ajuda de Deus. Amém? Vamos começar de novo. Vamos sair daqui com o compromisso de, com a ajuda de Deus, nos esforçarmos para aprender com Deus, aprender da Sua palavra, aprender a viver no reino de Deus, a vida do reino de Deus, a pôr em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, onde estivermos, no prédio onde vivemos, colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus, a moral do reino de Deus, os ensinos sobrenaturais, divinos, que nos dão vida em abundância. E ao mesmo tempo, sejamos um exemplo, queremos transmitir aquilo que temos aprendido da palavra de Deus. E um desafio que eu gosto sempre de deixar para aqueles que possam estar aqui nesta manhã ou então a nos acompanhar online: se ainda não fizeram aquela decisão mais importante, hoje é dia de salvação, hoje é dia importante para fazer aquela decisão de reconhecer que tudo isso está muito estranho e eu não estou a conseguir, mas há uma maneira só: é primeiro se comprometer com Cristo, entregar a sua vida a Jesus. É reconhecer que precisamos de um Salvador, reconhecer que realmente nós, os nossos pais e a nossa cultura tem pecado, tem se voltado contra Deus, tem desobedecido a Deus, tem sido rebelde contra Deus, e nós somos o fruto disso tudo. Então, reconhecer isso e colocar a fé em Cristo para viver em novidade.
arrepender dos seus pecados e colocar toda a sua fé em Cristo, na sua pessoa, na sua obra. Ele morreu no nosso lugar, deu a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E dá vida a todos aqueles que colocam a sua confiança nele. E creem naquilo que ele fez, naquilo que ele é, naquilo que ele fez por cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé, vamos terminar com uma palavra de oração. Vamos pedir a Deus que nos ajude, de facto, a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ajuda-nos, procuremos aprender mais e melhor para aplicar nas nossas vidas e transmitir também àqueles que estão à nossa volta. Amém? Deus querido, amado Pai, cheio de graça e de misericórdia, vamos a Ti em nome de Jesus, reconhecendo as nossas falhas, nossas imperfeições, que nós temos pecado, nós e os nossos pais e a nossa cultura, enfim, o nosso país, e somos fruto de tudo isso, reconhecemos isto, mas nós não queremos ser daqueles que não querem aprender, que não querem mudar, não querem fazer nada diferente, porque afinal é assim mesmo. Não, nós queremos nos inspirar no Senhor, nos inspirar em Jesus, naqueles que aprenderam e deram o seu testemunho e que deixaram para nós, muitos deles se constituem heróis para nós. Nós queremos agarrar nisso, naquilo que nos pode trazer esperança e, ó Deus, aprender contigo e aplicar nas nossas vidas e experimentar mudanças profundas e radicais, que às vezes custam, Senhor, mas valem a pena, porque de fato nós estamos no reino de Deus e a viver a vida do reino de Deus. Ó Pai, ajuda-nos nesta trajetória, nesse percurso, a aprender aquilo que realmente interessa, aquilo que vai fazer diferença, aquilo que pode transformar as nossas vidas e as vidas daqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a aplicar de forma correta, Senhor. Não é só ter conhecimento, mas aplicar de forma sábia o que temos aprendido. Amém. A coisa certa na hora certa, porque muitas vezes a coisa certa na hora errada também dá para o porto, Senhor. Nós precisamos de sabedoria. Ajuda-nos, Senhor. E queremos transmitir também, Senhor, a tantos jovens, a tantos não jovens, a pessoas mais experientes que precisam aprender. Ó Deus, ajuda-nos a transmitir para a nossa vida, o nosso exemplo e as nossas palavras aquilo que temos aprendido de Ti. Só contigo podemos fazer isso. Obrigado por teres dito, estarei convosco todos os dias. Precisamos disso, Senhor. E agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar só um instante. Vamos despedir.